Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Paulo Cícero. Hoje são 25 de outubro de 2023 e a gente está dando início à nossa última aula da disciplina de Administração Estratégica para o curso de Técnica e Administração EAD pelo Instituto Federal do Ceará, Campus Tabuleiro do Norte. Deixa eu vir mais para trás para as pessoas me verem. Pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, só lembrando que hoje, dia 25 de outubro de 2023, estão abertas as inscrições para quem quiser fazer o processo seletivo para que no ano que vem os alunos possam entrar novos alunos para como é que se diz? Para o curso, né? O curso técnico. Então, a gente já passou o material, falando aí nos grupos de vocês. Então, quem tiver gostado, quem conhecer alguém que tenha um perfil que vocês acham que vale a pena passar pela oportunidade, eu sugiro que vocês compartilhem, ok? Pessoal, a gente vai dar início hoje, primeiramente, à correção da prova, tá certo? Das duas provas, da prova de ontem e da prova da primeira prova que não deu tempo da gente trabalhar. E vai ser um momento também um pouco de aprendizado, né? Porque eu vi que tinha algumas pessoas que tiveram algumas dificuldades. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês, para que a gente possa trabalhar. Peraí que tem gente querendo entrar aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou compartilhar logo como tela cheia. Ok. Bom, pessoal, eu trabalhei esse material aqui para que a gente possa fazer a correção da prova. E tem gente me chamando. O ruim de trabalhar com Meet é porque eu tenho que voltar para as pessoas para eu autorizar. Pronto. Deixa a gente esperar entrar mais pessoas. Só temos 8. Bom, então vamos fazer aqui a correção da nossa prova de ontem, né? Que é uma forma também da gente aprender, né? Pessoal, a primeira questão, eu pedia que, assim, resumindo, né? Foi pedido para você elaborar uma meta empresarial, certo? Uma meta empresarial. Eu ainda até especifiquei para a área de gestão de pessoas, né? Da área de desenvolvimento pessoal, então deixei muito especificado. Algumas pessoas não fizeram dentro dessa temática, mas na ocasião lá conversaram comigo, então eu entendi que poderia ser se tivesse uma lógica, mesmo que não fosse dentro da área de gestão de pessoas, na área de desenvolvimento público, né? Então, o que acontece? Lembrando, pessoal, que uma meta, ela tem que estar dentro desse acrônimo aqui, ó, meta, que vocês não se lembraram, mas a gente ficou puxando o assunto, né, e até que deu certo. Então, uma meta, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser específica, ela tem que ser temporária, ela tem que ser alcançável e ela tem que ser significativa. A maioria das pessoas só fez explicar o que era isso aqui. E é porque a gente foi debatido lá na sala de aula. Mas eu vou trazer aqui. Isso aqui, pessoal, era um exemplo que eu pedia. Era um exemplo que eu pedia, né? Por exemplo, eu botei aqui, ó, reduzir em 10% a taxa de rotatividade da empresa no ano de 2024 em relação ao ano de 2023. Ela é mensurável? É. A meta de 10% é quantificável e ela pode ser medida com os dados de rotatividade. Então, eu vou pegar qual foi a minha porcentagem de 2023 e ao final do ano de 2024, eu vou pegar qual foi a minha porcentagem do ano de 2024. Se eu tiver tido um decréscimo de 10% nessa taxa,
Então, significa que eu tive êxito. Mas eu só sei que eu tenho êxito porque eu tenho métricas, né, para avaliar. Se eu não tivesse métrica, eu não saberia se eu teria sido eficiente ou não. Então, por exemplo, se eu deixasse só assim, ó, reduzir a taxa de rotatividade da empresa no ano de 2024 em relação ao ano de 2023. Eu não falei a porcentagem. Aí, quando eu fui fazer a comparação, eu verifiquei que no ano de 2024, em relação ao ano de 2023, só reduziu 0,5%. Teoricamente, eu atingi o meu objetivo. Só que qualquer taxa de rotatividade que diminuísse seria atingido. E eu acho que isso não é eficiente. Né? É bom você deixar uma métrica. Ele é específico? É, porque ele é objetivo, ele visa uma redução específica da taxa de rotatividade do funcionário. Então, eu estou sendo direto. Essa questão de ser direto, pessoal, no desenvolvimento de uma meta, é bom porque ela fica mais fácil de ser perseguida. É bom porque fica mais fácil de comunicar ela para que as pessoas possam alcançar. Né? Temporário, o prazo é no ano de 2024. Né? Ou seja, eu estabeleço um período específico. Agora, interessante, note que eu estou fazendo um paralelo de 2 anos. Eu estou em relação ao ano 2024 e o ano 2023. Então, está subtendido que eu só vou fazer análise se eu conseguir atingir essa meta no final do ano de 2024. Então, está bem específico aí. Eu vou dizer isso porque na próxima tela a gente vai entender o que foi que algumas pessoas fizeram e por que eu coloquei como errado. Certo? Ela é alcançável? É. A meta é desafiadora, mas ela é alcançável. Por quê? Porque 10% é um parâmetro considerado ok para algumas empresas. Pode ser que a sua empresa não coloque 10% porque ela acha que naquele momento não é possível. Né? Então, ela pode colocar 5%. Então, isso é muito subjetivo. Cada empresa tem a sua métrica do que é alcançável ou não. Né? Ela é significativa, ela traz uma significância, ela traz uma importância para a empresa? Traz. Porque a partir do momento que eu reduzo a rotatividade para a empresa, ela reduz custos, ela melhora a estabilidade, ela não quebra fluxo de processo. Então, reduzir isso aí é algo que é importante, que é significativo para a minha empresa. Ok? Lembrando, pessoal, que isso aqui... Não, depois eu digo. Espera que tem gente querendo entrar. Ok, entendido? Quem não tiver entendido, fale. Pessoal, aí, o que é que eu encontrei na prova? Muita gente fez certo, mas muita gente fez algo errado. Por exemplo, eu vi a seguinte frase, ó, treinamento por tempo determinado. Tá, mas qual é o tempo? Eu tenho que dizer qual é o tempo. São 2 meses? Quais são esses meses? Porque treinamento por tempo determinado, se eu não determino, ele está indeterminado. Certo? Então, não está certo essa metodologia de elaborar a meta. Outra coisa que eu vi lá foi assim, ó, criar um curso em 2025. Essa meta também não está muito adequada. Por quê? Porque para criar um curso em 2025, deixa eu ver se alguém falou aqui. Não. Para criar um curso em 2025, pessoal, mas 2025. Opa! 2025 quando? Em janeiro de 2025 ou em dezembro? Por quê, pessoal? Se eu crio uma meta para um ano e eu não digo em que mês específico, e a frase não está subentendida, significa que quando eu chegar no mês de novembro, se eu for cobrado, ei, cadê o curso que ficou de ser criado em 2025? Aí eu vou dizer, qual foi o mês que foi, qual foi o objetivo, qual foi a meta que era em 2025. Terminou o ano de 2025? Terminou não, porque ainda tem um mês para criar, certo? Então, o certo seria criar o curso em 2025
até o final do semestre 2025.1. Ou então, até o final do semestre 2025.2. Que aí já estava subentendido que era dentro daquele segundo semestre. Ok? Teve um, pessoal, que botou só assim, ó, perder 15 quilos em 3 meses. Eu avaliei isso aí dentro disso aqui, ó. Primeiro, ele não é significativo. Por quê? Porque eu não pedi para vocês colocarem uma meta pessoal, certo? Eu pedi para colocar a meta empresarial. Eu não acredito que perder 15 quilos em 3 meses seja uma meta significativa para a empresa. O que é que a empresa vai ganhar em você perdendo 15 quilos? Só um minuto. Tem alguém que está falando aqui e eu não consigo identificar quem é. Não. Deixa eu tirar aqui, ok. Então, pessoal, perder 15 quilos em 3 meses não é significativo para nenhuma empresa, certo? E outra coisa, eu também eu não acho que essa meta ela é alcançável. Porque para você perder 15 quilos em 3 meses, você tem que perder mais ou menos 1 quilo por semana. E não é natural isso, não é comum. Então, isso aí, ela nem é significativa e ela nem é alcançável. Teve outro que botou assim, ó, aumentar a base de cliente em 30% nos próximos meses. Massa, quantificou, está mensurável. Mas o que é esses próximos meses? É nos próximos 2 meses? É nos próximos 3 meses? É nos próximos 20 meses? Eu não sei. Então, faltou a questão da temporalização. Tá certo? Entendido, pessoal? Deu para entender? Bote sim ou não aí no chat. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Acho que estão. Sim. Pronto. Passa o Edson. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, a outra, pessoal, eu pedi para vocês criarem a ferramenta 5W2H. Lembrando, pessoal, que a ferramenta 5W2H, ela é uma ferramenta que ela é muito comum ser utilizada no planejamento operacional. Lembrando que o planejamento operacional, muitas vezes, é aquele planejamento individual que você faz no seu dia a dia, né, para atingir as metas que foram propostas para você. Ela pode ser também o planejamento não só individual, mas da equipe, né, da equipe. Ela pode ser ao planejamento do setor, mas tudo de curto prazo, tudo ali daquele momento. Então, a explicação dela de uma forma simples que eu queria é o seguinte: a ferramenta 5W2H é uma técnica de gestão que ajuda a planejar, organizar e executar. Essa palavra é essencial, executar projetos, tarefas ou ações de forma clara e eficaz. Isso porque, pessoal, está muito ligado à execução mesmo. Eu só vou elaborar uma planilha de 5W2H quando eu quero realmente fazer a coisa, né? Ela tem essa metodologia aqui, esses números vêm em inglês, né? O 5W é 1, 2, 3, 4, 5. What, why, where, when e who, né? E os 2H é o how e o how much, ou seja, o que, por quê, quando, quem, who, how, como e o how much. Não existe, pessoal, uma regra assim como é que se diz, na composição dela. Professor, Oi, tô ouvindo. eu, eu só queria saber se quando o senhor, Não tô ouvindo. os demais alunos, tá ruim o áudio, porque para mim tá, os demais estão assim. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Aqui tá tudo bem, Boa noite, Paulo. Paulo. Boa noite a todos aí. Aqui no meu tá perfeito o áudio.
É só no meu mesmo. Quando o senhor fica na câmera, fica perfeito. Quando o senhor sai, eu não consigo ouvir. Eu acho que é a internet aqui, É aqui tá porque horrível. você está em Pernambuco, aí a internet é diferenciada. O Ceará é melhor. É, parei no hotel só para assistir a aula. Olha aí que Exatamente. responsabilidade. Eu Aí vou é fazer. papai, tem moral, hein? Será que se eu tirar aqui minha câmera, será que você consegue ouvir melhor? Ou é o problema quando eu mudo aqui de tela? Não, agora tá perfeito. Certo. Mas aí eu vou. E agora? Você consegue me ouvir? Sim, agora sim. Pronto. Então eu tirei a câmera para que ajudar. Então, pessoal, não existe uma regra para assim. Ela tem esse padrão aqui, certo? Em formato de tabela. Só que, por exemplo, tem determinados planos, tem determinadas tarefas, atividades, que, por exemplo, é gratuita. Então, são tantas que são gratuitas que a pessoa se reserva no direito de não colocar o quanto, né? Que seria o how much. Então, é muito comum você ver essa tabela aqui sem o how much, certo? Outra coisa, às vezes existe um monte de tarefa para você fazer e todas elas são no mesmo local. Então, às vezes, as pessoas se reservam no direito de tirar essa parte aqui, do where, né, que é o onde, né? Então, eu já vi tabelas sem esses dois itens aqui e já vi, inclusive, tabelas sem o porquê, né? Mas o ideal é ter tudo, né? E também não tem uma ordem, né? Por exemplo, essa aqui é a ordem mais legal, mas eu já vi, geralmente sempre começa com o quê? Eu nunca vi o quê sendo, como é que se diz? Vindo de outra forma. Mas às vezes começa com o quê, aí depois ele diz o como vai fazer, que é aliás, o como vai fazer, que é o how, aí depois o quem vai fazer, aí depois o onde vai fazer, depois o quando e depois o quanto custa. Então, a ordem dos fatores também pode ser que você, na prática, no seu dia a dia, você possa encontrar, ou alguém pode chegar já com a tabela para você, algum outro setor, né? Às vezes acontece muito. Por exemplo, às vezes acontece do TCU, da AGU, mandar alguma coisa para eu responder, ela já manda no formato que ela quer. Então, eu só faço preencher. Então, aqui, pessoal, 3 exemplos. Ó. Por exemplo, criar um website é uma execução. Capacitação da equipe de atendimento é uma execução. Implantar o sistema de gestão orçamentária é uma execução. Então, para todos esses itens aqui, eu tenho que ter uma justificativa. Por que que eu quero criar esse website? Essa justificativa também ela tem que ser significativa, ela tem que ser relevante. Porque com a criação de um website, eu vou aumentar a geração de oportunidades comerciais. Com a capacitação da equipe de atendimento, eu vou reduzir o número de reclamação. E muito provavelmente eu vou ter a capacidade de fechar mais venda. A implantação de um sistema de gestão orçamentária vai melhorar a previsibilidade de resultado e vai fazer com que reduza meus custos. Então, tudo aqui tem um porquê, né? Lembrando que, como eu falei, que muitas vezes tem tabela que não vem com o porquê. Onde é que eu vou fazer essa criação do website? Vai ser online. Se a empresa quisesse, ela poderia colocar assim, ó, empresa terceirizada. Por quê? Porque aí eu ia saber que para criar um website não ia ser a minha empresa, eu ia ter que terceirizar. Ou então, eu poderia criar também, onde tem esse where, eu poderia botar o seguinte, sala do setor de TI. É uma possibilidade, certo? Veja que no quando, pessoal, ele diz exatamente a data, ó, de 1 a 15 de novembro. Aqui, a implantação do sistema de 5 a 10 de novembro. Né? Ele diz quem é que vai fazer a capacitação da equipe de atendimento? A própria equipe de atendimento. Por quê, pessoal? Porque vai ser através de um treinamento in company. Né? A empresa vai contratar uma outra empresa para atender essas pessoas aqui lá em Campinas. E aqui é o custo. No caso da criação de um novo website, vai ser a contratação de uma agência especializada.
Eu poderia botar aqui no where, eu também poderia botar o seguinte: será feito na empresa que será contratada para fazer a criação. Paulo, boa noite, gente. Boa noite. Quando acontece capacitação em evento e assim, encontro, eu coloco no onde? Eu coloco o local ou eu coloco o nome do evento? Não, você coloca o local onde vai ocorrer o evento. O Ah, evento ele vai ocorrer no auditório da empresa, o evento vai ocorrer em um congresso fora da cidade, o evento vai ocorrer de forma online, né? Tudo isso é no where, né? Que é o onde. certo. Ok? Então, voltando, relembrando, essa tabela aqui ela é muito usada dentro do planejamento operacional, planejamento do dia a dia, certo? A ferramenta que é utilizada no planejamento estratégico é a 5W2H, ou é a análise SWOT, certo? E aqui, pessoal, aqui foi um exemplo, outro exemplo que eu dei, porque aqui está em formato de tabela, mas você poderia também formar isso aqui, ó. O quê? Criação de uma loja virtual para vendermos nosso produto de forma online. Quem? Fornecedor, terceirizado, gerente de logística e analista de suporte. Então, o que é que ele está dizendo aqui? E quem vai criar essa loja é todo esse pessoal aqui, ó. Vai ser contratado um terceirizado, mas vai ter um gerente de logística e analista de suporte que vai estar fazendo isso também. E como é que eles vão criar essa loja, esse povo aqui? Vai ser no ambiente 100% online, né? Podia até ser mais específico aqui. Utilização da plataforma Meet, com atendimentos através do WhatsApp, né? Ele pode ser, quanto mais específico, pode ser. O quando? Lançamento necessário 2 meses antes do Natal. Então, está sendo bem específico. Ó, 2 meses antes de Natal, essa loja virtual tem que estar criada. Por quê? Aqui, pessoal, se você for ver, ele já responde o porquê. Ó. Para vendermos nosso produto de forma online. Só que aqui ele vai mais além. Nosso modelo de vendas em lojas físicas de shopping está com os dias contados. Mentira. As lojas físicas não estão com o dia contado, não. As vendas estão caindo e precisando gerar novos canais de venda. Não deixa de ser uma estratégia para ele amenizar esse problema que ele está tendo lá na loja online ou na loja física. Como? Olha, se tem um fornecedor terceirizado, ó, contratação de uma agência de marketing e fornecedor de plataforma e-commerce. E quanto tudo isso vai custar? R$30 mil. Então, o que eu pedia para fazer era isso ou isso, né? O que eu notei é que muita gente esqueceu de colocar eu colocava alguma coisa, ou então não colocava, tá aqui, ó, o que tinha na prova. Explicava o que era a ferramenta, ou seja, explicava o que era isso aqui, dizia o que era isso aqui, ó. Explicava bem, ou seja, vocês sabiam o que era, só que não sabia colocar na prática. Não fez o evento, não fez o exemplo prático. E explicava, teve situação que explicava o que era a ferramenta, ou seja, você estava entendendo o que era, mas só que quando ia utilizar o exemplo prático, se confundia. Né? Por exemplo, na categoria onde, botou assim, organizar postos ou arquivos. Não há uma ligação entre o onde e isso. Quando o número excedeu o limite estabelecido. Também eu não consegui enxergar uma ligação dessa frase com o quando. Né? Não colocava todos os itens, a maioria esqueceu esse item aqui, quanto custa. Lembrando, pessoal, que como eu disse, o quanto custa, ele não necessariamente é obrigado a estar. Mas, em termos de prova, seria interessante que você colocasse. Optamos por não colocar o quanto custa, já visto que tudo será gratuito. Aí eu entendi, ó, a pessoa não esqueceu, o problema é que ela não lembrou, certo? A terceira questão, pessoal, trata de outra ferramenta, que é a ferramenta das 5 forças competitivas de Porter. Se eu tenho análise SWOT, que ela é uma ferramenta do planejamento estratégico. Se eu tenho uma planilha 5W2H, que é uma ferramenta do planejamento operacional,
As 5 forças competitivas, como é que se diz? Está mais voltada para o planejamento tático. No entanto, dentro do planejamento estratégico, eu também posso usar ela, certo? Então, tem essas cinco forças, né? Segundo o Potter, essas forças atuam diretamente nas indústrias da empresa e afeta, em menor ou maior grau, a capacidade competitiva dela, a lucratividade, as receitas. Então, é algo que eu tenho que estar atento. Primeiro, o poder de barganha do fornecedor. O poder de barganha do fornecedor, ele vai avaliar o quão forte é a posição dos fornecedores em relação às empresas. Quanto mais poder o fornecedor tem em cima das empresas, mais ele pode impor preços mais altos. Né? E isso é algo ruim para a empresa. Ou seja, eu vou dar um exemplo de uma coisa que tinha antigamente. Antigamente, só existia uma empresa que fazia fotocópia, que o nome dessa empresa era Xerox, ou Xerox. Essa empresa era tão poderosa, que hoje, o que a gente chama de bater uma Xerox, ou bater uma Xerox, nada mais é porque a única empresa que existia, que criou essa máquina, se chamava Xerox. Então, a gente associava ela a tirar a fotocópia. Então, ela tinha um poder de barganha muito grande. Ela decidia o valor que ela queria fazer e você só tinha que se adaptar a ela. Se o cartucho acabasse, você só tinha a ela que recorrer. Se ela não tivesse esse cartucho, você ficava sem bater a fotocópia. Hoje em dia, não. Hoje em dia já se espalhou, né? Hoje já tem várias outras empresas. Hoje em dia, é muito comum você já não precisar mais bater fotocópia porque as coisas é virtual. É o famoso aqui, ó, novos entrantes. A Xerox, ela sofreu com novos entrantes e ela sofreu com serviços substitutos. Por exemplo, antigamente, na minha época de faculdade, o professor deixava o material lá na Xerox e os alunos iam lá e pagavam para receber aquele material. Hoje em dia, a gente passa tudo pelo Google Class, pelo Moodle, e vocês não batem Xerox. Então, isso aqui é o tipo de caso do que a Xerox, a empresa Xerox, sofreu com a ameaça de produtos ou serviços substitutos. O WhatsApp, o Google Class, o PDF, tudo isso tornou-se produtos substitutos da Xerox, certo? Além do poder de barganha do fornecedor, nós temos dos compradores, né? O poder de barganha dos compradores nada mais é que é o poder de negociação dos clientes. Se os clientes... Tem alguém entrando. Permitir. Pronto. Se os clientes têm muitas opções para comprar um determinado produto ou serviço, ele é que está... os empresários é que tem que lutar por ele. E nessa luta por ele, muitos acabam caindo na esparrela de baixar os preços. Então, o comprador está com força aí, entendeu? É aí que surgem as muitas promoções, que surgem os descontos, que surge aquela estratégia de... Isso acontece muito em farmácia, né? Porque na farmácia, o cliente é que é o poderoso. Por quê? Porque ele tem muitas opções. Então, tem muita farmácia que, por conta desse poder de barganha dos compradores, diz o seguinte: traga seu orçamento aqui que a gente baixa o preço. Mas quando eu baixo o preço, diminui minha lucratividade. Ok? A ameaça de novos entrantes tem muito a ver com a questão da concorrência, né? Então, quanto mais simples for o seu negócio, mais fácil você ter um concorrente. Mas, atenção, pessoal, por mais difícil que seja o seu negócio, ele sempre, e por mais único, por mais exclusivo, é só uma questão de tempo para você ter novos entrantes. E quando você tem novos entrantes, você vai começar a barganhar compradores. E isso pode ser com que o seu preço fique mais baixo. Ameaça de produtos ou serviço substituto. Não vai entrar empresa nenhuma, mas
Aliás, empresa concorrente de você não vai entrar nenhuma, mas vai surgindo situações que fazem com que substitua. É o caso da Xerox, que o WhatsApp substituiu, que o PDF substituiu. É o caso do chocolate, que eu até já falei, do chocolate Copenhague, daquele Cacau Show, que substitui a compra de um perfume da Natura, que tende a ser um pouco mais caro, né? E a rivalidade dos concorrentes existentes são todas as empresas que já atuam, que já é seu concorrente e que você vai ter que lidar com ela. E essa competição, quando ela é muito intensa, as empresas acabam se forçando a, como é que se diz? Acabam se forçando a ter que baixar os preços, certo? Então, o que eu queria era isso, e eu pedi um exemplo. Eu queria que vocês dessem um exemplo de cada um desses aqui. Inclusive, eu já citei o da Xerox, citei vários outros aqui. Bastava escolher um. Ora, rivalidade entre os concorrentes existentes. Na empresa de Tabuleiro, vou botar aqui, ó. Na cidade de Tabuleiro do Norte, percebe-se que a força, rivalidade entre os concorrentes existentes não é muito grande para as empresas que vendem açaí, porque só existem 3 empresas de açaí aqui. Então, é muito pouco para uma cidade de 30 mil habitantes. Rivalidade entre os concorrentes existentes. No centro de Tabuleiro do Norte, existe o Stop Night, que ao lado dele tem um tal de Bebe Hoje. São dois bares que disputam os mesmos clientes e que estão na mesma rua, um do lado do outro. Isso tudo é rivalidade entre os concorrentes existentes. Ok? O que é que tinha na prova? Eu vi uma frase assim, ó. Ameaça de novos concorrentes, massa. Auxiliará a organização a ter mais informações. Isso aqui está errado. Deixa eu só ajeitar aqui. Tinha desse jeito na prova. Ameaça de novos concorrentes auxiliará ter mais informações. Não, pessoal. A ameaça de novos concorrentes não vai auxiliar você a ter mais informações, não. O que vai fazer você ter mais informações é você fazer uma pesquisa de mercado com seus concorrentes. Vocês fazerem um benchmark. Eu já falei de vocês sobre benchmark. É assim, ó. Benchmark. Acho que eu já falei com vocês sobre isso, né? Sim ou não? Se for não, façam assim, ó. Paulo, que eu lembre, não. Pronto. A não ser que eu não estivesse presente, mas que eu lembre, não. Pronto. O benchmark, pessoal, é quando você... o que é que acontece? Você analisa seus concorrentes, vê o que é que ele está fazendo, traz o que ele está fazendo para você de forma adaptada. E você analisa se é possível fazer aquilo que ele está fazendo. Isso é benchmark. Então, quando você faz isso, aí, isso sim vai trazer novas informações. Mas o simples fato de ter, não, né? Fatores climáticos, aí botaram fatores climáticos e fatores econômicos. Isso tem a ver mais com análise PEST e com a análise SWOT do que com provavelmente assim que fosse competitivo de cota. Outros botaram assim, ameaças. Shein, lojas online. Eu acredito que a pessoa quer dizer ameaça de concorrente, alguma coisa do tipo, mas do jeito que está aí, está mais voltado para análise SWOT. Ok? A quarta questão, pessoal, foi de graça. Quase todo mundo acertou, né? Aí eu vou ler aqui e eu vou dizer aonde é que a parte que faz com que as pessoas acertam. Ó, planejar é um processo administrativo que consiste em tomada de decisões para definir objetivos e planos de ação que possibilita a concretização desses objetivos. Um plano compartilhado por escrito que tenha como foco o longo prazo e trace diretrizes gerais de atuação da organização e objetivos globais podem ser caracterizados como que tipo de planejamento? Tem duas coisas aqui, eu boto essas questões também, pessoal, porque uma das possibilidades do técnico de administração é ele
fazer concurso na área. Inclusive, a Petrobras, até um tempo atrás, ela estava com... A Petrobras, até um tempo atrás, ela estava com, como é que se diz? Concurso para técnico em administração, né? Então, quando eu falo de longo prazo e objetivos globais, eu me remeto a isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, são os 3 tipos de planejamento que a gente tem. O estratégico, o tático e o operacional. Quem faz e a quem ele é dirigido? O estratégico, ele é feito por e para a alta gestão. No entanto, ele tem que ter a participação de todos, mas ele é feito de responsabilidade da alta gestão. O tático, pessoal, ele é feito pelos níveis setoriais, né? Ou seja, o setor de marketing, o setor financeiro, contabilidade, enfim. E o operacional é feito pelas pessoas que trabalham nesse setor, para quem vai executar mesmo. É aquele nível mais, né? Isso significa que o estratégico é de longo prazo, ó como é que está aqui, ó, foco em longo prazo. O tático é médio prazo e o operacional é de curto prazo. De 3 a 5 anos, de 1 ano a 3, um ano, meses, semanas e dia, certo? A abrangência do plano aqui é maior, por quê? Porque ele elabora objetivos de forma bem generalizada, né? Já o tático, não. Ele pega esses objetivos gerais e vai desmembrando ele de uma forma mais específica. E o operacional já é bem específico mesmo, ok? Opa. Origem. A origem do planejamento estratégico, ele surge como um planejamento geral. E o tático, isso aqui é importante para a próxima pergunta. O tático, pessoal, ele decorre do planejamento estratégico. Ou seja, eu faço um planejamento estratégico com objetivos bem gerais. Aí o planejamento tático vai pegar esses objetivos gerais e vai desmembrar ele em objetivos mais específicos. E um pouquinho menos gerais também. E o planejamento operacional vai pegar esse planejamento tático que foi desmembrado desse aqui e vai desmembrar mais ainda. E aí é que surge o plano de ação, a ferramenta 5W2H. É toda uma historinha, ok? Então, com base nisso, a resposta só poderia ser o plano estratégico, ok? Essa aqui, pessoal, muita gente acertou, mas algumas pessoas erraram, certo? Aqui, de todas essas aqui, só tem uma que é errada. E eu vou ler de trás para frente, que fica melhor da gente entender. Planejamento operacional é um processo para definir meios e fins de realizar objetivos, como atividades e recursos. Gente, na planilha 5W2H, que é do planejamento operacional, é exatamente isso. Eu vou dizer quais são as atividades que eu tenho que fazer, quais são os recursos que eu preciso utilizar, se eu vou contratar uma pessoa, quanto recurso financeiro eu vou precisar. Então, essa aqui está certinho. Os planos setoriais são elaborados para possibilitar a realização dos planos estratégicos. Certinho, ó. O plano setorial, que é o plano tático, também conhecido como plano prático, ele decorre desse planejamento estratégico. Ele é o desmembramento desse planejamento estratégico. E ele existe para quê? Para que esses objetivos gerais sejam alcançados. E esse aqui existe para que esse aqui seja alcançado. Então, quando eu alcanço esses objetivos do dia a dia, eu alcanço esses objetivos de médio prazo. E quando eu alcanço esses de médio prazo, contribui para o de longo prazo. Planejamento estratégico é o processo para definir a missão e os objetivos da organização, considerando as ameaças, oportunidades do ambiente, bem como os demais fatores. É isso mesmo. Quando eu vou fazer o planejamento estratégico, eu já tenho que estar definindo a minha missão, os meus objetivos gerais, as ameaças, o diagnóstico, né, que a gente chama.
Os planos operacionais definem atividades, recursos e forma de controle necessário para realizar os custos das ações escolhidas. Também está correto. Aqui, pessoal, é a única que está errada. E a resposta D, se eu não me engano, era a única que ela não aparecia. Os planos estratégicos definem os objetivos e os custos de ação da área setorial. Não é. A área setorial, ó, é responsabilidade do planejamento tático, certo? Não é do planejamento estratégico. Então, esse foi o errado. Ok, pessoal? Tiver alguma dúvida? Concorda, discorda? Podemos continuar? Vamos lá. E aqui, pessoal, administração estratégica, prova 1. Na primeira questão, foi filosófico. Não há vento favorável para aquele que não sabe aonde vai. Então, eu pedia só para que vocês entendessem sobre isso aí. Existiam várias possibilidades, pessoal. Várias. Isso aí tem muitas... Vai depender do entendimento de vocês. Só que dentro desses entendimentos de vocês, eu queria que abordasse pelo menos uma dessas 3 coisas aí. Se em algum momento eu lisse alguma dessas palavrinhas aqui, ó, planejamento estratégico, objetivos e metas e adaptação ao ambiente, eu já considerava a questão correta, né? Porque, ó, quando eu penso essa frase e eu remeto ao planejamento estratégico, eu tenho que ver o seguinte: no mundo dos negócios, tem um plano estratégico que é fundamental. Não importa quão favorável sejam as condições externas, que no caso aqui, né, é o vento favorável. Esse vento é a condição externa. Se a empresa não tem um plano, uma direção clara, né, do que ela é capaz, do que ela pode aproveitar, do que ela pode se desviar, para onde ela não ir, né, ela vai ficar muito mais complicado para ela, certo? Outra coisa que poderia ter sido abordado, que remete a essa frase aqui, objetivos e metas. A frase enfatiza que é crucial saber para onde se está indo. E eu só sei para onde estou indo dentro de uma organização e para a minha vida também, se eu estipular objetivos e metas para ela. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho objetivo e meta, pode vir o que for, pode vir o vento favorável que for, eu não vou saber para onde ir, porque eu não tenho meta, eu não tenho objetivo de vida, né? Então, por exemplo, vocês, quando escolheram fazer administração, muitos de vocês tinham esse objetivo, já estavam com essa vontade. Aí vem o vento favorável, que é o quê? Que é exatamente o processo seletivo que está tendo agora. Então, mas esse vento favorável, esse processo seletivo, ele só serviu porque vocês tinham objetivo e meta na vida. Porque se vocês não tiverem, esse vento poderia soprar à vontade que ninguém, como várias pessoas viram e não quiseram. Né? A fase infrativa que é crucial saber para onde se está indo. Isso se relaciona com a definição de objetivos e metas. Uma empresa precisa ter metas específicas e alcançáveis para ter um sentido de direção e propósito. Essa daqui eu também vi algumas pessoas colocaram, aqui ninguém colocou, mas tudo bem, né? Que é o ambiente de negócio está em constante mudança. Mesmo se as condições externas não forem favoráveis, se uma empresa sabe para onde está indo, ela pode se adaptar, né? Pode buscar as oportunidades, mesmo em condições adversas. Então, existiam várias possibilidades de você responder essa questão, certo? A segunda questão, pessoal, missão, visão e valores. Missão é o propósito da empresa existir, é a sua razão de ser. Visão é a situação que a empresa deseja chegar, em um período definido de tempo. Valores são ideias, atitudes, comportamentos, resultados, valores, né? O que a cliente acha certo, o que ela quer para ela, o que ela quer para os clientes dela. E na ocasião, eu pedi, pessoal, para que... como é que pode? Para que a gente escrevesse, né? Criasse uma missão, uma visão e valores. Muita gente não escreveu e muita gente se confundiu um pouco.
A gente vai trabalhar aqui uma dica, pessoal, é de como, por exemplo, você entrou numa empresa e a empresa está em processo de fazer planejamento estratégico e aí o cara, o dono, sei lá, ou a sua própria empresa, diz assim, eu não tenho missão, não tenho visão e não tenho valores. E aí, como é que eu vou fazer um planejamento para minha empresa se eu não sei por que ela existe, se eu não sei qual é o propósito dela, se eu não sei aonde é que ela quer chegar? Então, pessoal, uma das... eu vou ter que definir uma missão. Eu quero definir uma missão. E como é que eu vou definir essa missão? Existem algumas perguntas que você pode se fazer que vai facilitar no processo de criação de uma missão. Por exemplo, defina qual é o principal benefício que a sua empresa leva a seu público. Então, vamos lá. Vamos botar aqui empresas que vocês conhecem. Qual o principal benefício? Vou botar aqui um supermercado. Qual o principal benefício que o Supersol ele entrega para os clientes dele? Quem é que poderia dizer? Qual o principal benefício que o Supersol... Vamos lá para Alto Santo. Qual o principal benefício que aquele Coliseu da cidade de Alto Santo traz para a cidade? Ninguém sabe. Ponto turístico. Qual a principal vantagem do ponto turístico? Exercer atividade física é uma coisa. Eu acho que o principal do ponto turístico é além da visita a visita das pessoas na cidade, também a arrecadação de lucros. Então vamos botar aqui. A economia gira, né? Com certeza. Deixa eu ver. Lousa interativa. Deixa eu ver. Vou tentar um teste aqui de uma coisa, viu? Não sei se vai funcionar não, pessoal. Vocês estão vendo uma tela branca? Tá aparecendo alguma coisa aí para vocês? Não, né? Porque aqui botou assim, ó, um link para o professor. Só tá aparecendo os alunos. Hã? Não, mas não recebeu nenhum link não, vocês? Tem um link, ó, compartilhei um arquivo Jan na reunião, mas eu vou compartilhar aqui. Quem está no celular precisa baixar um aplicativo. Será que não dá para ver? Mas eu vou avisar aqui, ó. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos supor que eu trabalho na prefeitura. Eu trabalho na prefeitura de Alto Santo. E aqui tem um Coliseu de Alto Santos. Alguns benefícios que ele traz é ponto turístico. O que foi mais que vocês colocaram? Arrecadação de divisas. É isso? Saúde à população. O Coliseu é um campo de futebol. Aí se encaixa no que a Dani falou, né? Que também, quando tinha o campeonato cearense, arrecadava cobrava, né, para entrar. Pronto. Então, pessoal, isso aqui, lembrando, eu estou criando aqui uma missão, estou fazendo o processo de criar uma missão. Outra coisa que você... define assim, a principal vantagem, né, o principal diferencial competitivo que distingue a sua empresa da sua concorrência. Como nós estamos tratando
do Coliseu aqui não é uma empresa, né? É um órgão, acredito que seja da Prefeitura Municipal. Mas qual é o principal diferencial competitivo dele em relação a outros pontos turísticos, outras arrecadação de divisa e outras coisas que dá saúde à população lá na cidade? O que é que vocês me diriam? Qual é o diferencial competitivo? A estrutura, né, Paulo? Estrutura diferenciada, né? Vamos deixar só esse aqui. Então, a estrutura dele é completamente diferente, né? Outra pergunta que a gente pode fazer é algum interesse, defina-se algum interesse especial que deveria estar na missão da empresa, ou se o interesse seria uma consequência do sucesso do negócio. Não, vamos pular essa daqui. Elabore uma frase curta que apresente o benefício, a vantagem competitiva e, se apropriado, o interesse do empreendedor. Depois, valide com os interessados do negócio se a frase poderia ser a missão da empresa. Então, com base nisso aqui, pessoal, a gente poderia dizer que se eu trabalhasse na prefeitura como é que se diz? Lá de Alto Santo, e eu quisesse dizer assim, olha, qual é a missão como é que se diz? Desse Coliseu. Com base nessas informações aqui, né? Como é que a gente poderia colocar essa missão, a missão desse negócio, dessa infraestrutura? Atrair clientes, né? A gente pode fazer também um jogo de Promover a palavras. saúde, promover saúde à população. Atrair clientes. Atrair turistas, né, no caso. Atrair turistas. Promover a saúde. E arrecadar arrecadar o quê? Fundos, Pode ser. Diferenciada, né? Promover saúde. Então, eu já tenho mais ou menos aqui, eu poderia fazer que a missão dele poderia ser a seguinte. Então, nem trata assim. Então, posso botar assim, ó. Estou fazendo na hora a coisa. Pronto, criei a missão criei a missão do Coliseu de Alto Santo. Local para servir como qual é o propósito dele? Por que ele existe? É um local para servir como atração turística da cidade de Alto Santo, proporcionando a arrecadação de divisas. Tem algumas coisas erradas, pessoal, que eu estou escrevendo rápido. Arrecadação de divisas e saúde para a população da cidade, através de uma estrutura de dar orgulho ao cidadão. Ora,
Então, pessoal, se a minha missão dele é de proporcionar saúde, eu posso fazer alguns objetivos e metas, como, por exemplo, criação da corrida do servidor. Campeonato de futebol. Eu posso criar também dia de conscientização ambiental. Ou dia da conscientização de prevenção da saúde. Eu posso criar também outra ação que é Lá, Paulo, eles utilizam muito para evento com as crianças autistas. que entra aqui, Eu ó. só, eu só vejo nas redes sociais, mas geralmente tem lá. Ó, saúde para a população da cidade, né? Então, tudo isso aqui são objetivos gerais que podem ser criados com base na missão da empresa, porque eu sei por que ele existe, eu sei qual é o propósito dele, certo? Se eu não souber isso aqui, não tem como eu criar isso aqui, porque eu não sei para que ele existe, né? Aí, os valores, uma forma de você definir os valores, deixa eu só botar aqui, ó. Uma forma de você definir os valores, pessoal, é o seguinte, ó. Se sua empresa, deixa eu ver se está certo aqui, ó. Se sua empresa fosse uma pessoa, por quais atitudes ela deveria ser conhecida, lembrada e admirada? Essa lista de atitudes poderia servir como uma lista de valores do seu negócio? Se não, refaça sua lista de atitude. Pessoal, se o Coliseu, lá de Alto Santo, fosse uma pessoa, quais características você queria que essa pessoa tivesse com base nisso aqui? Você concorda que Acessível a todos, né, Paulo? acessibilidade... Quando também estimula os jovens a praticar esporte, né, Paulo? Tira até mesmo de caminhos das drogas, né? Mais 2, para a gente finalizar. Acessibilidade, bem-estar. Vou botar aqui, ó. Saúde, saudabilidade. Mais alguma coisa? Diversão. Diversão. Mais algum para finalizar? Eu acho que é diferente, né? Algo diferencial, né? Como é que a gente poderia botar isso aqui numa coisa mais legal? Podia ser boa estrutura, não? Uma coisa parecida. Deixa eu ver aqui. Eu poderia colocar... Atratividade, né, Paulo? Show, Nayanda. Você é de Alto Santo, é? Não, mas eu conheço aí. Nunca entrei, não, só vejo por fora. Vou botar atratividade mesmo. Pronto. Esses são os meus valores. Tudo que eu for criar, tudo que eu for pensar, qualquer projeto, qualquer evento
que eu for pensar para aquele equipamento, eu tenho que pensar na questão de acessibilidade, eu tenho que pensar na parte de diversão, eu tenho que pensar em saudabilidade, eu tenho que pensar em coisas para atrair as pessoas para entrar. Isso vai me ajudar no meu plano de ação. É assim que funciona, pessoal, a administração estratégica. A gente pensa que a missão, a visão e os valores, elas não são importantes, mas elas são. Você viu aqui que se a gente for deixar, a gente vai trabalhando aqui várias coisas. Aí a gente começa campeonato de futebol. Aí eu já posso fazer o 5W2H. Quando vai ser o campeonato de futebol? Vai ser entre os meses de novembro e dezembro de 2024. Quem vai fazer? Quem é o responsável? Secretaria de Esporte. Quanto vai custar? E tudo isso é administração estratégica. E ele surge bem daqui, ó. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para fechar. Não, eu vou só dar uma continuidadezinha na prova, porque não deu tempo a fazer tudo, mas eu vou pegar aqui. Espera aí. Ah, não estou com o restante da prova. Alguém está com a prova aí? Espera aí, só um instante que eu pego já. Só um instante, pessoal. Que achei. As outras, só para compartilhar aqui esse guia. Ó, as outras é para descrever brevemente 3 fatores que influenciam o ambiente organizacional da empresa. Isso aí, a maioria das pessoas acertou, né? Porque a maioria é minúsculo, é singular. Então, a maioria das pessoas acertou, né? Tem a ver com fatores econômicos, fatores climáticos, fatores de ordem cultural, fatores jurídicos, enfim, todos esses fatores, elas influenciam dentro da empresa, e os outros foi análise SWOT, que também vocês não tiveram muitas dificuldades, não. Isso aqui também, vocês também não tiveram muitas dificuldades, não, deu tudo ok, foi mais tranquilo, ok? Aí, pessoal, eu queria dividir uma coisa aqui com vocês a respeito do próximo... essa semana... Tá todo mundo aí? Pronto. Essa semana, a gente termina, né, essa disciplina, certo? Paulo, por favor, eu não ouvi a resposta da 5. Qual era a letra? Deixa eu voltar aqui, porque como eu vi que... Deixa eu voltar aqui. Da 5 da última, né? Da primeira prova, né? Dessa daqui. Essa daqui. Vocês estão vendo? É essa, Daniela, que você quer saber? Oi? Estão me ouvindo? Só um minutinho, Paulo. Eu quero saber da de ontem. De ontem, né? Peraí. Foi a D, Daniela, você acertou. Essa daqui? Peraí. Essa daqui, a última? É porque eu não estou vendo, não deixa tá eu ver aqui. aparecendo? Não, para mim não. Agora apareceu. Sim, essa daí mesmo. Eu queria saber qual era a letra. Pronto, é a última. A última era a única que não trazia isso aqui, ó. Os planos estratégicos definem os objetivos e curso de ações da área setoriais, que é errado. Os planos estratégicos, ele não define objetivos nem curso de ações da área setoriais, não. Matei, viu, Paulo? Porque
Você disse alguma coisa sobre setoriais lá, se eu não me engano, operacionais, ou alguma coisa assim você disse, aí eu matei a charada. Será que eu falei isso? Falou sim. Ai, meu Viu, Deus, Edson? Perdeu. me arrependi. Ok, posso passar, pessoal? Pode, Daniel eu tô foi negativo, implicando não com o tem graça, né? Edson. Certo. Ó, galera, isso aqui é hoje termina, né, a nossa semana, termina exatamente bem aqui, ó, nós estamos aqui, ó, 25 aulas síncronas, né? Aí tem o 26, 27, que é quinta e sexta, 28 e 29, que é sábado e domingo, para vocês entregarem todos os materiais, tá bom? E no dia 30 começa já a nossa disciplina de marketing e gestão financeira. Continuando comigo novamente, a disciplina de marketing, que vai ser uma disciplina de 80 horas, ou seja, ela vai pegar de 30 de novembro e vai até 22 de dezembro, certo? A minha disciplina de marketing. Vamos seguir as mesmas características. Nessa quarta semana aqui, no dia 21 de novembro, teremos uma prova. E no dia 20 de dezembro, já aqui, viu? Aqui é dezembro. 20 de dezembro também teremos outra prova. Ok? Aí também vai ter gestão financeira com o Sanderson. Só que a disciplina de gestão financeira do Sanderson, ela é só de 40 horas. Então, ela vai começar no dia 30, inclusive já começa com ele com a aula online, certo? E vai terminar no dia 24 de novembro. No dia 24 de novembro termina a disciplina dele. Quando for no dia 27, começa a disciplina com a Samara, certo? Aí, pessoal, só explicando, durante essas 4 primeiras semanas que tiver sendo ministrado marketing e gestão financeira, a gente vai continuar com o mesmo horáriozinho. Aulas síncronas às segundas, aulas presenciais às terças e aulas síncronas às quintas, certo? Quando o Sanderson terminar a aula dele e entrar a Samara com empreendedorismo e inovação, que vai ser no dia 27 de novembro, na última semana de novembro, aí a gente vai ter que ter uma mudança de horário, certo? Por quê? Porque a Samara, ela dá aula aqui à noite, por presencial, na segunda, na quinta e na sexta. Então, a gente vai ter que fazer umas pequenas mudançazinhas. Por exemplo, a partir quando ela começar, as aulas presenciais elas vão ser dia de quarta-feira, certo? Vou passar a ser quarta-feira. E as aulas síncronas será quinta-feira a Samara e sexta-feira eu. Então, no mês de dezembro, as aulas serão quarta, quinta e sexta. Entendido? Pronto. Dito isso, pessoal, pode ser... Depois teria como você colocar esse cronograma lá no grupo? Vou colocar tudinho. Falta só fazer uns pequenos ajustes. Dito isso, pessoal, possibilidades. Vamos voltar aqui, ó. Terça-feira vai ser feriado aqui em Tabuleiro. E terça-feira, dia 31, é o dia da nossa, como é que se diz? Da nossa aula presencial. Ok? Então, vai ter que ter uma mudança aqui. Eu vou ter que trazer essa aula aqui para algum dia. Ou para sexta-feira, ou para uma quinta-feira do dia 9, mas eu vou ter que puxar isso aqui. Eu ainda não sei como, porque eu ainda não sentei com o Sanderson para combinar com ele. Por quê? Porque o Sanderson dá aula na sexta, o Sanderson dá aula na quinta, no presencial, na sexta, no presencial, na quarta, no presencial. Então, eu vou ajustar com ele um dia para que ele não dê aula no presencial e dê aula para vocês.
Então, futuramente, então, a próxima semana, a gente só vai ter aula síncrona. A aula presencial não vai ser possível porque não vai caber, não tem onde eu colocar essa aula. Mas eu acredito que... Ô, Glória! Mas não acredito que ao longo vai ter alguma dessas semanas aqui que a gente vai ter que vir 2 vezes, certo? Deus me livre. Vai dar certo. Outra coisa, a Samara, ela sugeriu, provavelmente, eu e a Samara somos essas 4 semanas aqui, ó. A semana 21, a 22, a 23 e a 24. É possível que não tenhamos uma dessas aulas aqui na presencial, né, da quarta. Por quê? Porque a gente está pensando em fazer uma visita técnica à empresa Bacuri, lá no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, só que é no dia de sábado, certo? A gente sai daqui de manhã, vai de ônibus, chega lá por volta de 9 horas, e a gente sai por volta de 7, chega lá por volta de 9, e fica lá até mais ou menos 11h30, 11h30 para 12 horas, almoça e depois vem de volta. Só que a gente não vai trabalhar isso agora, eu só vou trabalhar com vocês isso na terceira semana de novembro. Por quê? Porque eu ainda vou ter que batalhar recurso financeiro para pagamento de diárias para vocês, dos auxílios. Que a gente não foi nenhuma Essa visita foi a técnica ainda. melhor coisa que você disse hoje. Do quê? A Da visita viagem- técnica das diárias. A viagem, que eu adoro viajar para qualquer canto, até para casa da vizinha eu gosto. E as diárias, porque a gente não vai gastar nada. Pois é. Então, é para isso que eu estou lutando aqui. Então, quando for... Só que problemas. A gente está com recurso financeiro muito apertado. Mas hoje mesmo já conversei com o diretor, já joguei ele na jogada, já botei ele na jogada para Mas, que Paulo, a gente diga a ele pudesse... que nós somos a primeira turma e a gente nunca foi a um passeio, enquanto disse os isso outros pra até ele. no Rio de Janeiro já foram. Apoiado, disse viu, isso. Daniele? Eu já disse, Rapaz, olha, só assim pra não sair do estado do Ceará, viu, Daniel? essa turma não foi a nenhum... E detalhe, viu? Essa cervejaria, ela é muito boa. Assim, muito boa no sentido de que a gente entra dentro da empresa, eles mostram o processo produtivo deles, diz como é que faz, o que é que não faz, dá para trabalhar o marketing, dá para trabalhar várias coisas em cima dessa disciplina. Então, o que tiver ao meu alcance para poder se realizar isso, vai ser realizado, viu? E a gente está ciente dessa possibilidade que vocês não fizeram nenhuma visita técnica, né? Então, talvez isso ajude um pouco na hora do reparte do recurso, certo? No mais, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Paulo, sobre a atividade da plataforma dessa semana, é um vídeo em 10 minutos. Todos Isso. os 4 participantes têm que gravar uma parte? O ideal seria que os 4 participantes fizessem, mas para facilitar a vida de vocês, vocês também podem escolher apenas um participante para poder falar. Mas o ideal, se vocês puderem fazer para os 4 participantes falando, era melhor. Mas para evitar também, já tem tanta coisa assim para vocês fazerem, então se for um participante já ajuda. Viu, Paulo? Já está mais que provado que a gente entende alguma coisa desse assunto, né? Depois de 2 provas, um trabalho daquele tamanho. Pois é, eu tenho certeza que vocês vão saber votar de... Alguém quer mostrar ou quer me enviar o trabalho, só para eu mais ou menos olhar, para ver como é que está agora, para todas as outras pessoas possam ver, para vocês fazerem a correção, para entregar, para não ter problema, porque eu tinha reservado esse horário mais para isso, entendeu? Mais para mostrar a vocês fazer. Só que antes disso, a gente vai fazer uma outra coisa. Para saber se vocês, de fato, aprenderam, a gente vai fazer um quizinho só para finalizar. E eu quero que vocês façam isso aí, ó. Entre aí no joinmyquiz.com
e coloque esse código, coloque o nome de vocês, que eu vou avaliar para ver se... Tá bem fácil, tá bem rápido, é só para ver se tá tudo ok. Vocês estão vendo? Ou não, O né? link tá nas Não, mensagens, peraí. Paula? Não, eu tô desculpa, eu é que não tava, não compartilhei. É que eu tô no celular, é mais ruim. Vocês conseguem ver agora? Quem tiver no celular, você vai fazer o seguinte, você vai apertar aquele botãozinho Home. O botão Home, pessoal, é aquele botão que fecha tudo. Aí você vai abrir seu browser. Paulo, você poderia colocar o link no grupo, porque eu estou assistindo a aula pelo celular, mas aí eu liguei aqui o notebook, aí eu não quis mais sair da aula para entrar pelo notebook, mas você colocando o link lá no grupo, dá certo. No grupo do WhatsApp? Isso. Peraí. Aquele mais ou menos esse mundo é você, meu filho. Não tem dúvida do amor do seu pai por você, não. Ele faz de tudo para você, por você. E você sabe disso. Ele até morre se você disser que ele não gosta de você. Dani, seu microfone está ligado. Eu já estou desligando, desculpa. Não, só para avisar, porque às vezes a gente não percebe, né? Ó, coloquei lá no grupo o link, viu? Até agora, só 2 pessoas entraram. 4, 5. 6. O meu tá em inglês. Não, mas depois já fica em português. Oito, 9. Vieram quantos? Tem 16, pessoal. Só entraram 9. Paulo, pelo celular, não consigo fazer isso, não. Entra no WhatsApp. Entra no teu WhatsApp. Oi, professor, pelo celular. No meu WhatsApp? Abre teu WhatsApp. Lá no WhatsApp tem um grupo da EAD. Eu botei o link lá. Se tu clicar nesse link, tu vai direto. Ó, entrou uma pessoa. Talvez tenha sido você. Das 16, pessoal, só entraram 10. Faltam 6. Cadê o pessoal que tá fazendo a janta? Eu não consigo fazer isso aí. Por quê? O que é que acontece? Não, eu clico lá no Tu tá no negócio lá, celular? sei lá, mas só que eu tô no celular e eu não Pronto. consigo. Pois faz o seguinte, do jeito que você tá aí, vá lá no WhatsApp. Tá. Pronto. Quando chegar lá no WhatsApp, você vai abrir o grupo da EAD. Certo, aí tem o quiz. Tem um quiz. Clica nesse link. Já cliquei, agora parece que vai dar certo. Aí André entrou. Ó, e mais uma pessoa entrou. Vou começar aqui, viu? Podem começar aí.
Todo mundo já terminou? Posso finalizar, pessoal? Alguém ainda está faltando? Eu tô na última,
Mais um minutinho. Quem for terminando, vai botando aí no coisa. Ok, vamos lá parar. Primeiro lugar o Vitor, segundo lugar a Valéria e esse 987745 não sei quem é. Ó. Isso aqui é a tabela. Primeiro lugar, Vitor. Segundo lugar, Valéria. Terceiro lugar, esse 9875. Quarto lugar, Luana. Quinto lugar, Olivia. Sexto, a Leila. Sétimo, Priscila. Oitavo, Daniele. Nono, Nayandra. Décimo, acho que a Luana tem duas, né? Porque aqui eu acho que ela não logou novamente. Os demais não conseguiram pontuação. Isso aqui, pessoal, é a questão de vocês. Ó, a primeira questão só teve um índice de acerto de 6%. Então, o que é a primeira questão? Que a maioria de vocês erraram nessa. Ó. Qual das seguintes atividades é parte do fundamental da fase de implantação de uma estratégia organizacional? Ela é a mais difícil mesmo, eu acho. Porque quando eu tô... Oi. E no começo, assim que começou o quiz, pelo menos eu, não sei se o restante dos alunos também, mas eu achei que aquele tempozinho que ia decorrendo, diminuindo, era o tempo limite da resposta. Então, as primeiras perguntas, meio que a gente apressa em ler, porque eu achei que quando terminasse aquele tempo, né, não daria mais para responder, e não, né, tinha mais tempo. Depois tinha mais tempo. Ó, pessoal, essa daqui, de fato, eu acho que ela é a única mais difícil mesmo, porque assim, ó, qual das seguintes atividades é uma parte fundamental na fase da implementação? A fase da implementação de uma estratégia, pessoal, significa o quê? Que você elaborou toda a estratégia e agora você vai implementar aquilo que você elaborou. Na análise de SWOT, é um processo para elaborar a estratégia. A formulação da estratégia é o momento que eu vou formular a estratégia. A definição da missão e a visão é o momento de eu formular a estratégia. Mas o momento de implementar, eu tenho que fazer outras coisas. O momento de implementar, ele se casa muito bem com a ferramenta 5W2H. Então, a resposta correta seria a alocação de recursos, que é o how much, né? Que é o quanto custa. Então, quando eu vou implementar a estratégia que eu pensei, que eu formulei, que eu elaborei, uma das coisas que tem que se perguntar é isso, né? Quanto é que vai custar para eu poder implementar isso aqui? Deixa eu ver o que mais. A Q2, metade das pessoas acertaram. Deixa eu ver outra aqui que foi poucas pessoas acertaram. Deixa eu ver. Essa foi a mais, a que menos acertar foi a primeira. 50, 38, 38. Vamos ver essa oitava aqui, que só 25% acertaram. Deixa eu ver aqui. O que é a oitava? Oitava, ó. Qual das seguintes forças de Potter se refere à intensidade de competição entre as empresas? Competição entre as empresas.
tem a ver com o poder de negociação dos fornecedores? Não, a competição é entre as empresas. Tem a ver com a ameaça de produtos substitutos? Não, porque é competição entre empresas, não é entre produtos. Barreiras à entrada de novos concorrentes? Também não. Aqui sim, ó, rivalidade entre concorrentes existentes. Então, a rivalidade entre os concorrentes existentes está muito ligada com a competição que cada um tem. E se essa rivalidade for muito grande, vai acontecer o quê? Você vai ter que elaborar algumas estratégias que pode ser o quê? Baixar o preço do produto, e isso vai afetar na sua lucratividade. Daí a necessidade de sempre estar lançando os produtos novos, coisas novas, diferenciais novas, para poder se destacar. Deixa eu ver outra coisinha aqui. Outra questão que foram poucos, a 7, que só 38%. Sétima questão. Qual das seguintes forças da análise das 5 forças competitivas de Porter se refere à capacidade dos clientes de influenciar os preços e as condições de venda da indústria? Capacidade dos clientes de influenciar o preço, o cliente só tem essa capacidade quando ele tem poder em cima da empresa, né, da indústria, e ele só vai ter poder se ele tiver muitas opções. Então, a resposta certa é essa daqui, ó. Poder de negociação dos compradores. Os compradores nada mais são o quê? Que os clientes. Ok? Entendido, pessoal? Esse número é o Edson. Ok? Mais alguma dúvida? Alguma coisa em relação? Deixa eu parar a apresentação aqui. E aí? Tudo ok? Pois então, eu vou só fazer a chamada. E assim a gente dá adeus à disciplina de administração estratégica. Mas vocês não fiquem com raiva não, que próxima semana a gente entra com uma disciplina muito massa, que é marketing. Só um instante. Aí, Paulo, então vai continuar na segunda, terça e quarta, né? Isso, mesmo horarinho. Lembrando que terça é feriado semana que vem aqui em Rio. Ok. Eu vou falando e vocês vão dizendo. André Rubens, não está aqui, né? Desistiu. Daniele Cristina. Daniele. Edson Silva. Presente, Paulo. Valeu, obrigado. Eliane Ordônio. Presente. Valeu, obrigado. Emanuele Reis não está. Érica Késia. Paulo, Ok, Dani obrigado. voltou aí, viu? Oi? Daniele, Daniele saiu e presente, Paulo. Ok, Daniele, obrigado. Valéria. Presente, Paulo. Giliana. Paulo? Oi. Não, eu tava testando aqui meu microfone, que não tava dando certo, mas agora tá, viu? Tá, quem que tá falando? Priscila. Tá. Giliana tá aqui? Colocou o presente no bate-papo. Juliane colocou presença. Certo. Irilena. Também colocou presença. Jaiane. Tá não. Jefferson. Kélvia. Leila. Presença, Paulo. Luana. Presente. Deusilene. Desistiu, né? Ediene. Nayandra. Presente. Olívia. Presente. Priscila. Presente. Ícaro.
Vanderlene, Presente. Vitor. Colocou presente. Estou presente no Ok. bate-papo. Pois, pessoal, muito obrigado. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite a pessoal. todos. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, pessoal, saindo para poder fechar aqui. Leninha.